Olá pessoal, meu nome é Joseliane Fernandes, sou graduada em Ciências Agrárias pela UFPB e mestre em Agricultura e Ambiente pela UFAL. Estou com vocês em mais uma atividade da segunda semana da Árvore, evento este promovido pelos amigos do meio ambiente do Brejo Paraibano, o qual desde já gostaria de agradecer o convite. De antemão quero dar boas-vindas a todos para mais uma roda de conversas, aprendizado e troca de experiências. Discutirei com vocês a importância de alguns micro-organismos do solo, onde eu destaco as bactérias fixadoras de nitrogênio, sua relação simbiótica com as plantas, sua contribuição para o solo e o meio ambiente. Portanto, as bactérias fixadoras elas podem ser de vida livre, está presente tanto no solo como na água, associativo, está associada a outros organismos ou simbiótico, em simbiose com eles, como ocorre em algumas espécies vegetais. Destaco esse último devido à sua grande contribuição para a planta, uma vez que, à medida que estas fornecem proteção e alimento, as bactérias tendem a fornecer o nitrogênio. E dentro dos vários elementos que a planta requer em grande quantidade, destaca-se o nitrogênio, que é essencial para o seu crescimento e desenvolvimento. Além do mais, ele é constituinte importante de várias moléculas, como as proteínas, a clorofila, as bases nitrogenadas, os aminoácidos e ácidos nucleicos. Além do mais, na atmosfera encontra-se um grande reservatório desse nutriente. Entretanto, ele está em forma indisponível para a maioria dos organismos vivos. Já no solo, ele está presente nas formas orgânicas e inorgânicas. Orgânicas, por meio dos componentes da matéria orgânica, e inorgânica, através da amônia, nitrito e nitrato. Além do mais, a sua deficiência tende a provocar algumas alterações na planta, como a queda na produtividade, reduz o crescimento e o desenvolvimento dos frutos. As folhas, elas apresentam coloração verde pálida ou amarela nas folhas mais velhas. E para que o nitrogênio atmosférico ele possa ser utilizado pelos animais, vegetais e micro-organismos, é necessário que ele seja reduzido em forma assimiláveis. Portanto, as principais fontes de nitrogênio que a gente tem se dá por meio da fixação biológica realizada por esses agentes, os processos industriais, que são os fertilizantes nitrogenados, e espontâneo, que se dá por meio de descargas elétricas. Mas o que é a fixação biológica de nitrogênio? Nada mais é do que a conversão do nitrogênio atmosférico em amônia. É um processo realizado por alguns micro-organismos, onde esses micro-organismos são denominados diazotróficos ou fixadores de nitrogênio. Essas bactérias, elas conseguem manter uma relação simbiótica, principalmente com as leguminosas, onde esses micro-organismos eles são denominados rizóbios, são bactérias fixadoras de nitrogênio, pertencem ao gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio, são bactérias gram-negativas, onde essas bactérias elas se localizam nas raízes dessas plantas, das leguminosas. Como exemplo dessas leguminosas, a gente tem a soja, os feijões, o amendoim, temos espécies arbóreas também, como a Gliricidia, o mulungu. Elas formam estruturas, nas raízes dessas plantas. Essas estruturas são denominadas hipertróficas, são estruturas hipertróficas,
denominados nódulos, que são novos órgãos da planta, e células infectadas com bacteroides e que promovem a fixação de nitrogênio. E esse processo de infecção e formação de nódulos se dá por meio da troca de sinais, né? Na verdade, ele inicia a partir da troca de sinais entre a raiz, entre os rizóbios, né, e as raízes dessas plantas, por meio de alguns estágios, onde o primeiro estágio se dá a partir do crescimento do pelo radicular. Em seguida, a colonização do pelo radicular, há uma interação entre a bactéria e esse pelo. Depois, o encurvamento do pelo sobre essas bactérias, uma colonização das células no interior desse pelo, e as células bacteroides, elas já estão alojadas tanto no pelo como em toda a parede interna da raiz. E por fim, a gente tem um nódulo ativo na raiz, pronto para realizar o processo de fixação. E a genética e a fisiologia da FBN se dá a partir de alguns fenótipos na raiz, tais como o NOD negativo, o NOD positivo e o FIX positivo ou negativo. E isso se dá a partir da seguinte forma: o NOD negativo indica a ausência de nódulo e, consequentemente, não há bactéria ali. Já o NOD positivo e o FIX negativo indica presença de nódulo, mas ausência de bactéria. E o NOD positivo e o FIX positivo indica tanto a presença do nódulo como a presença da bactéria. E, consequentemente a isso, há o processo de fixação biológica, de fixar o nitrogênio. E para isso, né, observa também que no interior do nódulo, quanto mais vermelho, mais eficiente essas bactérias, pois elas apresentam a enzima, né, leg-hemoglobulina ou nitrogenase, que essa enzima ela está presente nessas bactérias. É essa enzima que faz com que ocorra a conversão do nitrogênio em amônia, tornando assim esse nitrogênio disponível para as plantas. Portanto, as bactérias que nodulam leguminosas, as primeiras espécies de rizóbio, elas foram classificadas na família Rhizobiaceae. E com os avanços da biologia molecular, novas espécies têm sido descritas. Não só espécies, mas gêneros também. São conhecidas mais de 100 espécies de rizóbio. E quais os benefícios da FBN? São vários. São vários os benefícios da FBN, onde eu destaco aqui alguns. É um recurso natural renovável, pois é realizado por esses pequenos agentes, sem gasto energético. Além do mais, apresenta baixo custo e sem impacto ao meio ambiente. É responsável por 65% do nitrogênio incorporado aos seres vivos. E o agricultor ele pode se beneficiar desse processo. Como? Através da tecnologia do inoculante, que se dá por meio do revestimento, né, o revestimento da semente com esses micro-organismos. Mas para que isso ocorra, é realizado vários testes de eficiência, né, com outras espécies. Isso é feito em laboratório ou em casa de vegetação, até a gente verificar a potencialidade dessas bactérias em fixar nitrogênio com essas espécies. Depois desse processo, ocorrem outras situações, né, para que esse produto ele chegue ao agricultor.
E a fixação industrial se dá por meio da produção dos fertilizantes nitrogenados, considerado uma das principais invenções do século XX, onde requer altas temperaturas e altas pressões, e isso ocorre para que ocorra a quebra da tripla ligação da molécula do nitrogênio. Além do mais, ocorre a queima de combustíveis fósseis que acaba prejudicando, poluindo o meio ambiente. Tem vários prejuízos. E, além do mais, a absorção pelas plantas por meio desse processo é muito baixo, na verdade. Apresenta custos financeiros elevados e com grande impacto ao meio ambiente. E como consequências desse processo, tem-se a contaminação da água, o aumento do efeito estufa, as plantas absorvem bem menos nitrogênio, ocorre a degradação dos solos, a eutrofização da água e, consequentemente, a contaminação da água que a gente consome. Então, direto ou indiretamente, a gente também acaba sendo afetado por esse processo. Aqui a gente tem uma tabela com esses dois processos de fixação de nitrogênio, tanto o industrial como o biológico, onde eu pontilhei 2 pontos que vale a pena ser mencionados, onde esse processo industrial representa de 5 a 20% do custo de produção das culturas. Então, o gasto com esses produtos é muito alto. Tais exemplo é na soja, Mas aí mudou-se, Eles estão utilizando agora o processo biológico. E também as plantas elas conseguem absorver apenas 2% desse nitrogênio. Então acaba não sendo rentável. Já o biológico, as plantas elas conseguem absorver 8,5% desse nitrogênio. E isso, do ponto de vista econômico, ecológico e sustentável, acaba sendo bem mais rentável do que o industrial. Já a fixação espontânea se dá através de descargas elétricas, ocorrendo assim a quebra da tripla ligação. A contribuição desse processo é muito baixa quando comparada aos dois últimos. E para levantar a minha bandeira a respeito dessas bactérias, é um importante processo biológico que contribui positivamente para a produção vegetal, os agroecossistemas e na recuperação de áreas degradadas. Aqui temos algumas referências que foram mencionadas. E no mais, meu muito obrigado. Estamos aqui para somar e qualquer coisa, vamos tirar as dúvidas, não é isso?